Eu quero agradecer aí as palavras da Maria José. É com muita alegria realmente que a gente recebe esse convite, né? Eu sempre cobro do Paulo, eu falo, Paulo, eu tô com saudade do Bezerra, não vai me chamar, não? Então, realmente, sim, eu me sinto muito acolhida aqui, eu me sinto muito à vontade, muito confortável, para que a gente possa junto aí refletir sobre esses temas do Mestre Jesus, conversar, né? Porque é sempre muito bom nós estarmos numa casa tão amiga, com pessoas tão queridas como vocês, e a gente poder falar do Evangelho de Jesus. E esse tema que eu trouxe hoje para a gente, ele é muito interessante, né? Porque é um tema muito importante. Todo o Evangelho é importante. Então, à medida que a gente vai estudando esse ou aquele, a gente vai vendo o tamanho da nossa responsabilidade e a confiança que a espiritualidade tem na gente. Porque quando Jesus nos disse isso, essa parte que nós vamos falar hoje, está lá em Mateus, lá no capítulo 5, versículo 14. E assim, o pedaço é um pedaço maior, mas vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mas nós vamos só, para vocês verem, né? Nesse pedacinho aí dá para dividir, fazer várias palestras, que o assunto é muito interessante. Só que hoje nós só vamos pegar assim, vós sois a luz do mundo. A gente até vai comentar sobre essa segunda parte, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, mas o nosso foco vai ser nós sermos a luz do mundo. E aí a gente vê, né, que esse trecho, ele está lá no Sermão do Monte, né? É uma parte do Sermão do Monte, e o Sermão do Monte, ele está em Mateus, é o lugar que está mais completo. Em Marcos e Lucas nós temos pedaços, mas em Mateus é o capítulo 5, 6 e 7. Então, se vocês tiverem uma oportunidade, né, vale sempre a pena a gente ler, reler, que a gente está sempre aí aprendendo, né? Sempre uma coisa nova. E, no princípio, né, quando Jesus inicia o Sermão do Monte, é muito interessante, porque é falado assim, isso também está lá no Novo Testamento, na tradução do Haroldo Dutra Dias, né? E vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Interessante esse princípio, né? Porque quando a gente vê essa passagem, essa parte que fala assim, e abrindo a sua boca, os ensinava, a gente pensa assim, nossa, é uma redundância, né? Porque a gente só fala quando abre a boca, né? A menos que nós sejamos aí ventrílocos ou tenhamos poderes especiais. Mas se a gente parar para analisar esse pedaço, a gente vai ver que Jesus, né, em outro momento, ele nos disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que nos contamina, isso que contamina o homem. Então, quando fala que Jesus abriu a boca e falou, e ele em outro momento também falou, né, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que Jesus nos passou quando ele ali, naquela multidão, abriu a boca e nos falou? Então, o que saiu dele foram palavras envoltas nos seus sentimentos puros, né? Naqueles sentimentos mais, como é que nós vamos falar, mais puros, mais benéficos, que ele podia nos enviar. Então, ele nos, entre aspas, nos contaminou, né? Nos envolvendo ali com aqueles seus ensinamentos. E muitos de nós ali, né, buscávamos, né, explicações para muitas das dificuldades que nós passávamos. Então, ele nos passou temas de origem, né, de ordem material, espiritual.
Ele expôs a base dos seus ensinamentos, mas o quê? De uma forma popular, de uma forma de fácil entendimento, para que nós, naquela época, pudéssemos entender o que ele estava nos passando. É claro que muitos de nós não entendemos da forma como ele queria, mas ele sabia da nossa dificuldade de entendimento. Tanto que ele nos prometeu aí o Consolador, né? Que não nos deixaria órfãos. E aí veio, mais tarde, o Espiritismo, quando nós já estávamos em um amadurecimento, né, intelectual, para que a gente pudesse entender melhor os seus ensinamentos. Então, é interessante nós analisarmos que sempre que existe alguma coisa, ela tem uma importância e um significado. Então, se a gente lesse, fala assim, ó, passa despercebido, aposto que em muitos momentos isso já aconteceu comigo, eu já passei por essa frase e tantas outras, né? E não atentei para esse pequeno detalhe, que é um detalhe muito importante. Então, a gente vê que quando Jesus, aí ele começa a pregar para a multidão, e, em determinado momento, ele se dirige aos seus discípulos, e a gente tem que saber que os discípulos eram todos aqueles que estavam seguindo, que se mantinham ali como aprendizes dos seus ensinamentos, como seus adeptos. Os seus apóstolos, que eram aqueles 12 que ele tinha escolhido, que eram ali os missionários, os enviados, e os evangelistas, né? Porque apesar de nós termos aí falando de 4 evangelistas, porque eles escreveram o evangelho, a gente tem que deixar claro que todos eram evangelistas, porque falavam dos ensinamentos de Jesus, falavam do seu evangelho, que é a boa nova, a boa notícia. Então, o que seria aí luz do mundo, né? Por que que Jesus falou conosco sobre isso? Quando ele falou para a gente, em determinado momento, eu sou a luz do mundo, que está lá em João também, né? Ele fala em 2 momentos, no capítulo 9, no capítulo 8, ele fala sobre ele ser a luz do mundo. Então, por que que Jesus era a nossa luz do mundo? Porque ele, né, enquanto espírito, que foi criado como nós, simples e ignorante, aprendeu e criou dentro de si, que ele já tinha sementinha lá do reino de Deus, criou dentro de si e floresceu esse reino de Deus. Porque Jesus, a gente tem que lembrar isso, é importante, não nasceu aquele espírito que ele foi, né? Que agora ele já está numa evolução maior, que ele foi quando ele criou a Terra. Tá? Nós continuamos evoluindo, mesmo os espíritos puros, quando chegam espíritos puros, eles vão evoluindo, a gente nunca para de progredir, porque é uma lei da natureza, o progresso, lei do progresso. Então, nos fala lá no livro Quem foi o Cristo, uma análise histórica e ecumênica do André Marinho, no capítulo 9, Jesus e o Reino de Deus. Esses passos, né, de Deus, de Jesus, para chegar até onde ele chegou. E é por isso que ele é nossa luz, porque ele adquiriu esses conhecimentos, essa luz, né, que é esse esclarecimento, a orientação, essa educação para que a gente se transforme cada vez para melhor. Porque é assim que a gente tem que caminhar. Porque a gente sabe que a gente não regride, né? Mas a gente pode estacionar. E aí a gente pensa, né, uma encarnação, né? Ficar estacionado, não aprender nada, não evoluir em nada.
não melhorar em nada, pode até parecer pouco tempo para a eternidade, e é. Mas para a gente, enquanto encarnados, esse tempo que a gente fica aqui é um tempo muito precioso. É um tempo em que nós temos que aproveitar para. A gente sabe, tá? Que nós não vamos conseguir cumprir todo o nosso. Oh, gente, esqueci a palavra. Quando a gente faz aquele de reencarnação, fugiu a palavra, né? Aquele todo o nosso plano. Ah, lembrei. Olhei para o Paulo e lembrei. Ele me mandou mentalmente, tá vendo, gente? Todo o nosso plano reencarnatório. Nessa encarnação a gente faz sim. A gente não vai conseguir porque a gente sabe que nós temos dificuldade. Quando nós estamos num corpo de carne, é muito difícil, a gente se esquece de muitas das coisas que a gente tinha planejado fazer, que a gente buscou lá atrás, jurou que iria fazer, né, lá no mundo espiritual. Mas a gente também sabe, a espiritualidade confia em nós, como eu disse, né, que a gente consegue, se a gente se esforçar, pelo menos uma boa parte disso. Então, nós, enquanto espíritos imortais que somos, que estamos encarnados, devemos buscar a nossa luz própria. Buscar a nossa luz como? Através desses esclarecimentos que Jesus nos trouxe. Assim como ele buscou na época dele, e aí ganhando essa luz, ele veio aqui trazer para a gente, por amor, veio ser aí a nossa luz através dos seus ensinamentos, das suas orientações. Ele nos chama a todos para que nós sejamos a luz de muitos dos nossos irmãos. Importante nós lembrarmos que além de Jesus ter passado através da fala os seus ensinamentos, muitas das vezes, a maior parte, era através dos seus exemplos. Jesus nunca falou nada que ele não praticasse, que ele não executasse. Então, uma das formas que nós temos para mostrar aos nossos irmãos, né, iluminar o caminho deles quando nós nos transformarmos, é através dos nossos exemplos. Lembrando sempre, meus irmãos, isso eu sempre coloco dentro de mim, do meu coração, da minha consciência. A gente não pode esperar ter aquela luz enorme. Ah, eu vou esperar ser um Jesus. Não. A gente tem que começar agora. Por quê? Se a nossa pequena luz, né, como nós espíritos que aqui estamos, tentando nos modificar, domar as nossas más inclinações, né? Ser exemplo na família, no trabalho, no dia a dia, dentro do que a gente consegue, a gente já vai estar sendo luz para alguém. Alguém que às vezes vai se inspirar em nós, vai ver que a gente se modificou e falar, puxa, aquela pessoa era assim, mas ela está diferente, né? Então as pessoas vão vendo que a nossa doutrina, ela nos ajuda a isso, que isso é o ponto principal, a nossa transformação moral. E aí, como é que a gente faz isso? A gente faz a nossa transformação moral, né, através do trabalho no bem. Lembrando que o trabalho, gente, é uma das coisas, né, importantes para o nosso desenvolvimento, né? O progresso social, o progresso da nossa sociedade, da nossa família, né? Ele depende que nós trabalhemos em nós essa mudança, nos conhecendo, né? Que a gente sempre fala dessa questão e ela é muito importante, a 919. Todo mundo já deve saber de cor, né? Que a gente está sempre falando. Por que que ela é importante? Porque a partir do momento que nós nos conhecemos, nós sabemos em que a gente pode se melhorar, no que eu ainda tenho mais dificuldade, como é que eu vou domar essa ou aquela má tendência, né? Então, é através do nosso conhecimento próprio que a gente consegue aí trabalhar a nossa consciência
para que a gente se eduque através dos ensinamentos do mestre, através dos seus exemplos, para a nossa melhoria. E o trabalho no bem, seja ele qualquer trabalho, que a gente tem que lembrar que toda atividade útil é trabalho, está lá na lei de trabalho, né? Servir ao próximo, né? Lembrando que servir é ser útil, é ajudar alguém. Ah, mas eu não tenho como ajudar materialmente. Ajuda material, ela é muito importante, sim. Mas nem sempre é só aquele que tem dificuldade material que precisa da nossa ajuda. Quantos irmãos nós conhecemos que não têm dificuldades materiais, mas têm outras dificuldades? Dificuldades na família, dificuldades no trabalho, no próprio entendimento com si mesmo. Então, se nós temos essa oportunidade, em muitos momentos nos buscam só para falar, né? A gente que trabalha com diálogo fraterno na nossa casa sabe disso. Muitas pessoas sempre chegam lá só para falar. Em muitos momentos não deixam nem a gente, né? Porque eles querem desabafar, eles querem falar, eles querem emprestados os nossos ouvidos. Então, é uma forma de ajudar, é uma forma de auxiliar alguém nesse momento. Eu sempre falo, né? Um sorriso, um bom dia, um muito obrigado. A pessoa se sente valorizada. Alguém que nos atende em determinado lugar, seja no mercado, seja na padaria, né? Então, assim, não nos custa nada ser agradável com a pessoa que está ali naquele trabalho, também com dificuldades, a gente não sabe. Então, passar para eles essas vibrações que o nosso coração pode enviar. Importante também lembrarmos que as nossas crianças, os nossos jovens, quando, desde pequeno, já são orientados através da evangelização, conhecendo Jesus, os seus ensinamentos, vão se tornar adultos melhores, pessoas melhores, né? Porque quando eles são educados, evangelizados, eles, mesmo que não continuem na doutrina, que eles vão para outros lugares, a semente vai estar dentro dele. O respeito ao irmão, o amor ao próximo. Essas questões que vão ser embasamentos para criarmos aí pessoas de bem. Então, essa base que a gente dá, né, como nos diz Viana de Carvalho, né, que o coração infanto-juvenil, quando ele recebe aí essa semente da vida, isso fica, né, guardado e essa semente vai florescer, seja nas coisas da vida que vão acontecendo, na maturidade daquele indivíduo. Então, a gente tem que sempre lembrar que a educação, e aí eu já não falo mais das nossas crianças, mas eu falo de nós, ela é de dentro para fora. Então, quando nós recebemos esses ensinamentos e a gente se educa, a nossa transformação interior, ela vai se refletir no nosso exterior. E as pessoas vão notar. As pessoas, porque a nossa conduta vai mudar. O nosso jeito de falar, o nosso jeito de ver a vida. A gente passa por muitas dificuldades, e isso também mostra para esses irmãos, né, que nós estamos aprendendo, é a nossa forma de ver essas dificuldades, é a nossa forma de passar pelos problemas, porque nenhum de nós está acima deles. Eles são coisas importantes
para o nosso aprendizado. Em alguns momentos, de formas mais dolorosas, em alguns momentos, a gente consegue levá-los mais brandamente. Mas o trabalho no bem, servir ao nosso irmão, né? Estar à disposição, e devemos acrescentar que isso não é só dentro da casa espírita, porque ser um bom cristão dentro da nossa casa espírita é muito fácil, porque a gente está lá com os outros irmãos, mas e no nosso dia a dia, como é que eu me comporto? E quando eu estou na minha família, eu sempre cito muito a família, porque a família é um ponto que todos nós temos dificuldades. Somos espíritos diferentes, temos pais e mães que nos educaram de uma forma, temos filhos, sobrinhos, né, que são de outra forma. Mas todos nós podemos ser luz para alguém. Então, a gente sempre tem alguém na família que vai se mirar no nosso exemplo, que vai ver a nossa mudança e vai aí corrigir as suas atitudes, né? Mesmo que em alguns momentos de uma forma mais lenta, porque por mais que a gente queira que aquele irmão ele nos ouça, ele entenda que o caminho que ele está tomando é mais difícil, mas a gente estando lá para ampará-lo e não julgá-lo, isso aí ele vai aprendendo. Porque não adianta, e eu falo isso enquanto mãe, né? Mas a gente sempre tem alguém. A gente fala para os nossos filhos alguma coisa, olha, não faz isso, né, que não vai dar certo. Nem sempre eles aceitam. Na maioria das vezes, não, tá? Eles têm que testar com as próprias pernas. Então, é um aprendizado para eles. Só nos resta aí acolher, né? E continuar orientando, estendendo a mão. Porque julgar nunca vai resolver esse problema. Muito pelo contrário, em muitos momentos, quando nós julgamos as pessoas, a gente está julgando nela um problema que a gente tem e que a gente quer mascarar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque da mesma forma que não é legal a gente julgar alguém, que não é bom quando alguém nos julga. E nós sabemos que nós também somos julgados, somos observados. Principalmente quando a gente fala que é espírita, né? Porque se você fala que é espírita e aí você comete algum equívoco em algum lugar, algum erro no trânsito, ou, né? Ah, meu Deus, mas você não é espírita? Você está xingando aquele motorista? Entendeu? Então, assim, a gente sempre é cobrado com relação a isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não julgue os outros e também para que eles não nos julguem. Porque sempre incomoda quando alguém nos questiona. É isso que você está aprendendo lá no centro espírita, aonde você vai? Que eu já escutei isso, tá, gente? As pessoas acham que por a gente estar em determinada religião, isso, a gente não pode se equivocar. O certo seria a gente não errar, mas ainda somos espíritos imperfeitos. Então, na nossa condição, quando nós erramos, é uma forma de aprendizado. Não é errar que é o ruim, é permanecer no erro. Porque o erro é uma forma de acerto. Porque se eu errei por aquele caminho, eu não vou mais por ele, eu vou por outro. Então, quando Jesus nos convida aí a sermos a luz do mundo, é isso que ele quer nos dizer, né? Que a gente tem que buscar a nossa melhoria, para que a gente sirva de exemplo para aqueles que estão ao nosso redor. E a gente não pode esperar aí ser um farol para iluminar a cidade inteira. A gente pode ser uma lamparina para que a gente possa iluminar
aqueles que estão perto de nós. Nós não podemos querer ser aí um Chico Xavier, que escreveu vários livros, era a missão dele, para nos orientar, para nos guiar, nos serviu de lâmpada nesse sentido. A própria conduta desse espírito foi assim. Mas Chico tinha essa missão. A nossa missão é outra. A nossa missão é a nossa melhoria, é ajudar a nossa família, é ajudar no nosso trabalho, às vezes na nossa vizinhança, na nossa casa espírita, quem trabalha. Então, a nossa missão é essa. A gente não pode esperar desempenhar grandes missões, porque a nossa missão ela é grande para a gente. Então, não vamos desmerecer aquele plano reencarnatório que nós fizemos lá. Olha, eu vou reencarnar, vou me melhorar nisso, né? Vou tentar, mas eu vou ajudar esse irmão para poder a gente, né, caminhar. Ah, mas eu tenho um irmão que é assim, assim. Ah, eu vou ficar do lado dele, eu vou acolhê-lo. Então, temos essas missões. E são tão importantes quanto. Porque se nós cumprirmos uma parte disso com relação a nós e aos nossos irmãos, a gente já vai estar dando aí um passo muito bom para a nossa melhoria, para a nossa caminhada. E o trabalho que a gente desempenha, o trabalho, como a gente falou, né, que é para a gente desenvolver aí essa melhoria interna, né, está na lei do trabalho, lá no Livro dos Espíritos, é uma das leis divinas também. Então, por que a gente trabalha? O trabalho é importante para que a gente desenvolva a nossa inteligência. E a partir do desenvolvimento da nossa inteligência, do nosso intelecto, nós vamos conseguir entender melhor todas essas possibilidades de avanço espiritual no mundo. Nós vamos entender aí por que nós reencarnamos, né? Porque lá na questão 302, Kardec pergunta, né? Qual o objetivo da reencarnação? Aí ele fala que é para a gente se melhorar. Mas ele ainda fala, o espírito superior ainda fala, que é para a gente cumprir a nossa parte na obra da criação. Então, é a gente não só se ajudar. Qual que é a minha parte nessa obra da criação? É estar com os irmãos e poder ajudá-los na sua evolução? Então, esse é o nosso papel. E a gente tem que lembrar que o trabalho, gente, tudo na natureza trabalha. É indispensável a gente trabalhar. É indispensável, seja remunerado, seja de forma voluntária. Tudo na nossa vida despende trabalho, despende esforço. Nós não podemos ficar ociosos, ficar achando que a gente vai ficar sentado numa rede e aí nós vamos evoluir porque existe o destino, que se eu tenho aí, se isso tiver que acontecer, vai acontecer. Não é assim. Tudo que nós fazemos de bom ameniza as nossas dificuldades, ameniza, né, as dores que virão. Porque nós não precisamos reparar os nossos erros, os nossos débitos, só através da dor. A gente sofre por nossa causa, porque nós somos responsáveis por isso. Mas a misericórdia divina ela é tão grande que a gente pode reparar os nossos débitos pelo amor. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, da história do Saturnino, esqueci o Pereira, acho que é Pereira. É uma história que está lá na Vida Escreve. Esse senhor, ele era o trabalhador de uma fábrica e ele
trabalhava no centro espírita, uma pessoa que ajudava todo mundo, um trabalhador humilde, com família. Então, ele trabalhava no centro espírita, tinha um coração maravilhoso, todo mundo gostava muito dele. E um dia, ele se acidentou no trabalho. A máquina pegou o seu braço, né, machucou bem o braço, e aí todos ficaram assim, meu Deus, o Saturnino, ele logo foi socorrido, e todo mundo assim, mas logo o Saturnino, uma pessoa tão boa, que só faz caridade, ele foi socorrido e levado ao hospital, os amigos o visitaram, né, e o médico, quando terminou, né, antes dele ser visitado, quando terminou, o médico falou, olha, ele deu muita sorte, o braço foi machucado, mas ele só perdeu um dedo. E os amigos ainda se revoltaram. Nossa, mas Saturnino, que trabalha no bem. Tá. E Saturnino, depois que melhorou, foi à casa espírita, onde ele trabalhava, na reunião mediúnica, junto com sua esposa. Bem triste, bem cabisbaixo. E na reunião, o mentor, né, recebeu uma mensagem que foi direto a ele, que ele estava na reunião. Que na reencarnação passada, ele tinha sido um senhor de engenho. E por o seu empregado não poder atendê-lo, porque estava doente, ele mandou moer o braço dele no engenho. Quando ele desencarnou, ele via aquilo várias vezes, aquilo perturbava. E quando ele estava preparando para reencarnar, ele pediu que ele perdesse o braço, né, o braço dele de ação, também da mesma forma, né, de uma forma assim, queria fazer falta e tudo, para que ele se redimisse com isso. Só que o que aconteceu? Quando ele reencarnou, por ele trabalhar no bem, por ele ter esse coração, o que aconteceu? A misericórdia divina, ele se reajustou sim, perdeu um dedo, mas pelo seu trabalho, pelo seu comportamento, pelo seu coração, ele teve aí essa diminuição dos males que ele fez. Que ele pagou o quê? Com amor. E aí, no dia seguinte, ele foi trabalhar mas Saturnino, você não está doente? Ele falou, não, que doente, eu só perdi um dedo, eu estou muito bom. Entendeu? Então, assim, depois que ele ficou sabendo disso, ele viu o quanto ele tinha sido abençoado. Então, a gente tem que ver que a gente tem essa misericórdia para que a gente possa, né, ter esses reajustes. A gente não precisa só ficar passando por dores, igual muitas pessoas ficam. Ah, eu tenho que sofrer. Ah, meu Deus. Não é isso, gente. A espiritualidade, Jesus, Deus, eles não querem isso da gente, não. A gente vai passar, sim, por dificuldades, a gente vai passar, sim, por dores. Estamos amparados, eles estão do nosso lado. Mas a gente não tem que pesar mais isso. Está lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né? As causas das aflições, a justiça das aflições, mas tem um item lá que eu gosto muito, que é o bem e o mal sofrer. O que é isso? Não é que a gente não vai deixar de sofrer, mas quando a gente não entende por que sofre, quando a gente se sente aquele coitadinho, que só a gente está sofrendo, o peso das nossas dores são maiores. Quando a gente se percebe que a gente está sofrendo sim, que está doendo, que está ruim, mas que a gente está amparado, a gente consegue forças para caminhar, para olhar para frente. Muitos de nós se abatem porque está com uma dor de cabeça, uma dor no pé e não vai trabalhar. Mas eu não sei se vocês se lembram ou conheceram a história do Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, ele ficava na maca
né? Ele teve uma doença que ele não mexia nada, só o pescoço para cima. Aí uma pessoa perguntou para ele: Jerônimo, qual que é o seu maior desejo? Aí ele virou e disse: Ah, minha irmã, hoje o meu maior desejo é poder virar de lado. E aí a gente vê que a gente pode andar para lá e para cá, a gente pode levantar o braço, pegar uma água, que a gente não depende ainda de outras pessoas para nos guiarem nesse sentido. E ele estava ali incansável. E a gente tem horas que reclama. E ele trabalhava incessantemente para o bem, né? Ele era carregado, não sei se era uma Kombi, eu sei que era um carro grande, né? Eu li, mas eu não. E aí eles colocavam a maca dele lá dentro, aí ele ia fazer palestra, eles tiravam, levavam ele, entendeu? Então, eram coisas difíceis que ele poderia falar assim: ah, não, eu não posso, né? Aí, quando eu estava estudando, né, que eu li o caso do Jerônimo também, eu me lembrei do Divaldo, da história do Divaldo, quando o Divaldo teve um infarto e estava lá deitado na cama dele, o médico falou com ele o seguinte, isso foi ele mesmo que contou, tá, gente? O médico falou com ele o seguinte, que ele tinha que ficar de repouso, senão ele ia morrer, porque o problema no coração dele era muito sério. Aí ele estava lá deitado, estava chegando a hora da reunião mediúnica, lá na Mansão do Caminho, e ele está lá. Aí, quando estava faltando 5 minutos, a Joana se materializou no pé dele e falou assim: aqui, Edivaldo, você não vai trabalhar, não? Aí ele virou para Joana, você não está vendo que eu estou quase morrendo? Aí a Joana virou para ele e falou assim: você não está vendo que eu já estou morta e estou trabalhando? Aí ele levantou, levantou e foi trabalhar. Aí ele falou assim: ó, trabalhei, o meu cardiologista que falou que eu ia morrer já morreu e eu ainda estou aqui, né? Então a gente vê que a gente tem dificuldade, sim, né? Mas a gente tem que aproveitar esses momentos para o nosso crescimento. Ajudar o nosso irmão, nos ajudar. É tão bom, né, quando alguém está do nosso lado, assim, e sorri para a gente ou conversa. A gente tem que ver que, por sermos espíritas, a gente não precisa deixar de sorrir ou de brincar. Somos sérios do mesmo jeito. A nossa seriedade é no cumprimento das leis divinas, é no amor ao nosso irmão, na fraternidade, na harmonia que nós passamos para o outro, nessa paz que nós construímos dentro de nós e refletimos para o nosso irmão. Quantas palavras boas nós não podemos dizer? E quando nós não podemos dizer palavra boa, que fiquemos em silêncio. Porque o silêncio, né, vale ouro também. Então a gente tem que saber que qualquer trabalho útil, qualquer atividade útil é trabalho e é benéfica. Então, nós temos aí o trabalho material, o trabalho moral, o trabalho espiritual, que pode ser todos num só. Igual na casa espírita, qual que é? A gente tem lá assistência aos nossos assistidos. É um trabalho material. Mas a gente pode colocar ali naquela cesta todos os nossos bons fluidos, nossas boas vibrações, todos os nossos melhores sentimentos, que aquela pessoa vai levar para a casa dela, né? Essas vibrações que a gente pode passar para um irmão, mesmo que ele diretamente não queira, através das nossas preces. O trabalho moral é a regra do bem proceder, né, gente? É nós aí termos a nossa boa conduta dentro do discernimento do que é bom e do que é ruim. A gente sabe o que é bom e o que é ruim. A gente consegue optar, sim. E quando nós erramos, é o que a gente já conversou. Quando nós erramos, a gente já aprendeu que aquele não é o caminho. Então a gente vai para o outro caminho, buscando muitas vezes, né? Porque a gente sempre quer assim a facilidade. Todos nós queremos. Mas a gente sabe que a porta larga,
ela pode ter a facilidade da gente passar, mas ela tem a dificuldade das consequências que ela vai nos trazer. E a porta estreita é aquela porta que tem dificuldades que a gente já sabe, mas que do outro lado tem todo o bem que nós vamos conseguir receber. Então, essa escolha é nossa, nós temos o livre-arbítrio. Nós temos aí, graças ao nosso Pai, a condição de poder escolher o que nós queremos. Então, depende de cada um de nós. E quando Jesus nos chamou para esse compromisso, é por isso que eu falei, né, a responsabilidade disso. Porque lá no Fonte Viva, no capítulo 105, nos fala lá, né, sois luz. Então, quando Jesus nos chama, nós discípulos, para isso, ele nos dá uma grande responsabilidade. Por quê? Porque nós vamos clarear os caminhos, né, dos nossos irmãos. Mas não como Jesus daquela multidão, mas aquele, como a gente está falando, os mais próximos. Nós vamos varrer aquelas sombras, orientar. E é uma missão que nós vamos aí desenvolvendo pouco a pouco. Aí vocês podem me perguntar assim, mas a pessoa não quer ver a sua luz. Já falamos do livre-arbítrio, cada um tem a sua responsabilidade. Mas eu tenho a responsabilidade de não deixar a minha luz se apagar. Porque se em determinado momento, em algum momento, essa pessoa quiser, através dessa luz, que é o meu exemplo, a minha conduta, a minha fala, se modificar, eu tenho que deixar isso aberto para ela. Porque em determinado momento ela pode perceber que o caminho que ela está trilhando não é o que está satisfazendo ela. Então ela vai ter para onde recorrer para que ela possa caminhar. Não é assim que nós fazemos quando a gente vê que nosso caminho não está legal, a gente não vai lá no Evangelho de Jesus e busca? A gente não abre ali o Evangelho segundo o Espiritismo, o Novo Testamento, a Bíblia, para buscar ali aqueles ensinamentos, para nos clarear, para nos esclarecer? Então, é indispensável que a gente tenha disposição para doar aí todas as nossas forças nessa atividade incessante do bem. Nessa atividade aí de fazer com que a boa nova, o Evangelho de Jesus, ele se mostre para todos como uma forma de modificação, como uma forma de transformação. Interessante que hoje eu estava conversando com um amigo e ele estava até comentando, né, que o mundo não tem jeito, não. Falei, não fala assim, não. Não é o mundo que não tem jeito, a gente é que está difícil. Mas se a gente se melhorar, né, o mundo vai melhorar. Aí ele falou assim, mas se 5 melhora, um monte piora? Eu falei assim, não é bem assim. É porque em muitos momentos a gente ainda está perdido nessa busca. Porque se a gente parar para pensar, e eu sempre dou esse exemplo, né? Nessa época de pandemia, eu nunca vi os jornais noticiarem tanta caridade, tanta coisa boa, tanta ajuda ao próximo, como ele fez nesse período. A gente sabe que os noticiários, eles divulgam muita coisa boa, porque, como está escrito lá no Evangelho, o bem não dá ibope, né? O mal dá porque o mal faz muito barulho, o mal faz muito alarde. Então, é por isso que em muitos momentos as pessoas acham que o mal está se sobressaindo ao bem. Mas se a gente parar para pensar, olhar aqui perto, quantas pessoas não estão se juntando para poder auxiliar? Aqui perto da minha casa tem uma igreja católica. E aí, eles agora estão fazendo um terço da forma que eles conhecem, né, para poder aí ajudar na paz do mundo.
Entendeu? Então, eu acho válido, é importante, se o sentimento for verdadeiro. Então, se cada um de nós se juntar aí nessa corrente de oração, da forma que sabem, né? É válido. É a forma que eles sabem, é sincero, é válido. Nós não temos as nossas vibrações, nós não unimos aí os nossos pensamentos para que a gente envolva o nosso orbe terrestre, o nosso Brasil, né? Nessa caminhada evolutiva, nesse passo aí para nossa melhoria espiritual. Então, sempre é válido qualquer tentativa nesse sentido, por mais singela que ela seja. Então, nós não podemos nos esquecer que nós somos peças fundamentais nessa transformação. Que o nosso mundo só vai se melhorar quando a gente se melhorar. Porque o nosso mundo ele vai ganhar uma nova visão a partir do momento em que a nossa visão for diferente. Então, nós vamos ter um carinho maior pela natureza, pelos animais, pelas pessoas, por tudo. Então, é uma escolha nossa. Quando nós vamos querer deixar de ser iluminados para iluminarmos, é uma escolha que nós vamos fazer. E eu sempre vou frisar mais uma vez para todos nós. Não precisamos ser aquele farol, mas que a gente deixe que a nossa luz. E aí é aquela parte do princípio que eu falei que a gente ia comentar, né? Que a gente não pode esconder uma cidade atrás de um monte. Então, a partir do momento que a nossa luzinha está começando a brilhar, a gente não pode escondê-la em nenhum lugar. A gente não pode colocar a candeia debaixo do alqueire. Porque senão, qual é o valor, né, de nós nos iluminarmos se a gente vai querer essa luz só para a gente? A gente não vai estar conseguindo luz nenhuma, né? Porque se a gente vai ficar egoísta, escondendo ali o que a gente conseguiu, a gente ainda vai ter muito que batalhar para que a gente consiga nos transformarmos e deixar que a nossa luz venha brilhar. Não fomos convidados aí, brilhe a vossa luz? Todos nós podemos, todos temos condições. Cada um de nós tem esse potencial. Somos filhos de Deus, somos deuses. Não foi? Jesus não repetiu? Eu disse, vós sois deuses, não está lá no Antigo Testamento e Jesus não repetiu? Então, se somos irmãos de Jesus, Jesus é filho de Deus, nós somos deuses. Mesmo que seja aqueles deuses com D minúsculo, naquele aumento, naquela tentativa de melhoria, de entender o progresso e de nos colocarmos sempre à disposição do Mestre. Então, gente, para a gente terminar, né? Está lá no Fonte Viva, né? Nesse capítulo, Sois a Luz. Esse pedacinho aqui, ó. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece, socorre, ajuda e ilumina. Então, que todos nós possamos pegar aí o nosso talento, que todos nós, cada um tem um, e dividi-los e resplandecê-los para os nossos irmãos, tá? Então, eu agradeço a todos vocês pela oportunidade. Mais uma vez, muito obrigada por esse acolhimento, tá? É muito bom estar aqui com vocês. Fiquemos todos com Deus, né? Boa noite.